Reverend Insanity, capítulo 5. Naquele momento, seu ambiente ficou quieto. Incontáveis números de olhos estavam sobre ele. Está ficando cada vez mais emocionante. Fang Yuan pensou consigo mesmo com uma risada. Sob o olhar das massas, ele atravessou o rio e chegou à margem oposta. Ele podia sentir uma camada de pressão sobre ele. Essa pressão veio da fonte espiritual no fundo do Mar das Flores. A fonte espiritual produziu QI primordial, porque o QI era muito rico aqui. Ele causava pressão. Mas muito rapidamente, das flores abaixo dos pés de Fang Yuan, pequenas luzes subiram. Esses pontos de luz envolveram todo o seu corpo antes de finalmente entrarem nele. Esses são os Gu Esperança, ponderou Fang Yuan. A pessoa responsável não disse a eles, mas ele sabia muito bem. Cada ponto de luz é um Gu, conhecido como Gu Esperança. Uma das lendas mais antigas fala sobre o Gu Esperança. Na lenda, quando o mundo acabou de ser formado, era uma terra de selva selvagem. Entre as feras que caminharam pela terra, o primeiro homem apareceu. Ele era conhecido como Ren Zhu, comendo carne crua e bebendo sangue, levando uma vida difícil. Em particular, havia um grupo de feras chamadas desesperos. Essas feras adoravam o sabor de Ren Zhu e desejavam comê-lo. Ren Zhu não tinha um corpo tão forte quanto a rocha da montanha, nem tinha os dentes afiados e as garras de uma fera. Como ele poderia lutar contra os desesperos? Sua fonte de alimento era instável e ele teve que se esconder o dia todo. Ele estava na base da cadeia alimentar da natureza e mal conseguia sobreviver. Nesse momento, 3 Gu vieram até ele e disseram: "Enquanto você usar sua vida para nos prover, nós o ajudaremos nessa dificuldade." Ren Zhu não tinha para onde ir, então ele só poderia concordar com esses 3 Gu. Ele primeiro deu sua juventude para o maior Gu entre os 3. Esse Gu, então, concedeu-lhe força. Com força, a vida de Ren Zhu começou a mudar. Ele passou a ter uma fonte estável de alimento e foi capaz de se proteger. Ele lutou bravamente e sem piedade, derrotando muitos desesperos. Mas logo ele sofreu e finalmente percebeu que a força não era tudo. Precisava se curar e cultivar a sua vida. Então ele gastou livremente a sua vontade. Sem mencionar que ao enfrentar todo o grupo de desesperos, sua força por si só era muito pequena. Ren Zhu refletiu sobre essa lição com amargura e decidiu dar seus melhores anos da meia-idade ao mais belo Gu entre os 3. E assim, o segundo Gu deu-lhe sabedoria. Com sabedoria, Ren Zhu foi capaz de aprender a pensar e refletir. Ele começou a acumular experiência e descobriu que muitas vezes, quando usava a sabedoria, era mais eficaz do que usar a força. Confiando na sabedoria e na força, ele foi capaz de conquistar todos os objetivos que antes não conseguia e matou muitos desesperos. Ele comia a carne dos desesperos e bebia o sangue dos desesperos, sobrevivendo com tenacidade. Mas as coisas boas não duram e Ren Zhu estava velho e só iria envelhecer cada vez mais. Isso porque ele deu sua juventude e meia-idade para manter os Gu força e sabedoria. Quando um homem envelhece, seus músculos se deterioram e seu cérebro fica mais lento. Humano, o que mais você pode nos dar? Você não tem mais nada para nos fornecer, disse a força e a sabedoria, quando eles perceberam isso. Eles o deixaram.
Sem sabedoria e força, Renzu já foi cercado por desesperos. Ele estava velho e não conseguia correr. Seus dentes haviam caído e não conseguia nem mastigar frutas e plantas silvestres. Quando ele caiu fracamente no chão cercado por desesperos, seu coração se encheu de desespero. Foi nessa hora que o terceiro Gu disse a ele: "Humano, escolha-me. Vou ajudá-lo a escapar dessa situação difícil." Renzu respondeu em lágrimas: "Gu, eu não tenho mais nada. Veja, a força e a sabedoria me abandonaram. Só me resta minha velhice. Embora não valha tanto como a minha juventude e meia-idade. Mas se eu dar a minha velhice, minha vida terminaria imediatamente. Mesmo que eu esteja cercado por desesperos agora, mas não vou morrer imediatamente. Desejo viver um pouco mais, mesmo que apenas mais um segundo. Então você deve ir embora. Eu não tenho mais nada para fornecer a você." Mas o Gu disse: "Entre os três, tenho as menores necessidades. Humano, se você apenas me der seu coração, será o suficiente." "Então eu vou te dar meu coração", Renzu disse. "Mas, Gu, o que você pode me dar em troca?" Nesta situação, mesmo que a força e a sabedoria voltassem para o meu lado, isso não mudaria nada. Quando comparado com a força, este Gu parecia frágil e era apenas uma pequena bola de luz. Quando comparado com a sabedoria, este só era capaz de emitir uma luz branca fraca, nada bonita de forma alguma. Mas quando Renzu deu seu coração, este Gu de repente emitiu uma luz infinita. A esta luz, os desesperos gritaram de horror. Esta é a esperança. Nós, desesperos, temos mais medo da esperança. Os desesperos recuaram repentinamente. Renzu estava sem palavras, e daquele dia em diante, sempre que enfrentava um desespero, ele dava seu coração à esperança. Nesse momento, o Gu Esperança convergiu para um feixe de luz e já havia entrado no corpo de Fang Yuan. Devido à pressão externa, eles rapidamente se juntaram em seu abdômen e formaram um grupo espontaneamente, 7 centímetros abaixo de seu umbigo. Fang Yuan, de repente, sentiu a pressão diminuir. Ele começou a andar para frente. A cada passo que dava, um após o outro, Gu Esperança voava do mar das flores e entrava em seu corpo, juntando-se à bola de luz. A bola de luz ficou cada vez mais brilhante, mas a pessoa responsável em frente à margem do rio franziu a testa. Este número de Gu Esperança é menor do que o esperado. Muitos anciãos observando Fang Yuan no escuro pensaram isso ao ver o que viam. O chefe do clã também franziu a testa. Este definitivamente não era o sinal de um talento de grau A. Fang Yuan resistiu à pressão, continuando a andar para frente. Abaixo de 10 passos significa que não há talento para o cultivo. 10 a 20 passos significa talento de grau D. 20 a 30 passos seria um talento de grau C. 30 a 40 passos seria um talento de grau B. E 40 a 50 passos significariam um talento de grau A. Até agora, dei 23 passos. 24, 25, 26, 27. Fang Yuan contava em seu coração. Quando ele entrou no 27º passo, ele podia ouvir um estrondo, e entre seus 2 rins, a bola de luz atingiu seu limite, e de repente explodiu. Essa explosão de energia só aconteceu dentro de seu corpo. Estranhos não podiam ver isso. Somente Fang Yuan sozinho poderia sentir. Instantaneamente, os finos cabelos de seu corpo se arrepiaram, seus poros bem fechados, sua mente esticada até um limite tenso. Logo depois, sua mente ficou em branco, seu corpo inteiro se tornando macio, como se ele tivesse caído em algumas nuvens.
Seu coração relaxou, seus cabelos finos se achataram e seus poros se abriram novamente. Em pouco tempo, todo o seu corpo estava suando. Todo esse processo pareceu longo, mas na verdade aconteceu em pouco tempo. A sensação foi embora tão rápida quanto surgiu. Fang Yuan apagou por um breve momento antes de retornar aos seus sentidos. Ele secretamente concentrou sua atenção em seu corpo e descobriu que abaixo do umbigo e entre os dois rins, uma abertura se formou do nada. A cerimônia do despertar foi um sucesso. Essa era a esperança para a imortalidade. Continua.